E agora, vamos relembrar a Amostra de Arte, inspirada na tradição da Festa do Divino e da Santíssima Trindade, que aconteceu de 3 a 14 de julho de 2024, com obras de artistas locais. A gente veio trazer um pouquinho dessa mostra, são 6 artistas que estão expondo aqui na Casa da Cultura, e o tema é sobre o Divino Espírito Santo. E foi uma coisa muito feliz, sabe, muito legal, porque inclusive essa tela eu estava pintando antes de receber o convite, e ela estava em andamento e tinha tudo a ver com o tema, nunca é por acaso, né? E eu queria mostrar um pouquinho sobre cada obra que tem aqui, tem vários artistas, e as telas que eu trouxe aqui, elas têm a ver com algo que tem acontecido ultimamente comigo, né? Faz um pouco mais de um ano eu recebi um chamado divino, né? Eu que nunca fui religiosa, nem acreditava, né? Recebi um mensageiro em casa e esse mensageiro me ensinou a meditar. E através dessas meditações eu tenho recebido as mensagens do nosso Pai. E eu que não acreditava em Bíblia, não acreditava em nada do cristianismo nesse sentido, fiquei muito surpresa em meditação com essas conversas com o nosso Criador, e ele foi explicando a razão de ter me chamado, a razão de que cada ser humano está aqui e de quão pouco tempo a gente tem para acordar. Essa segunda tela, por exemplo, foi justamente um momento que, em meditação, após alguns meses meditando, eu consegui ouvir a voz de Deus pela primeira vez. E conversamos. Essa tela ela representa exatamente a cena com que eu, de olhos fechados, em meditação, eu saí do planeta Terra. A Terra fica longe, né? Nas costas eu conseguia ver a Terra ficando cada vez mais longe. E então eu fui para o espaço, em direção ao espaço, e ouvi a voz de Deus pela primeira vez, né? E essa conversa que nós tivemos foi essencial porque ele me explica o porquê que ele cria absolutamente tudo e que é por amor, né? Porque quando eu pergunto por que ele cria isso tudo, ele responde: eu crio porque amo, né? E fica muito claro que de tanto amar, a forma dele expressar o amor dele por nós é justamente criando todas as coisas, né? E isso fez muito sentido porque ele me devolveu essa pergunta, né? Falou: Ju, e você por que cria? Como a minha vida inteira foi criar, né? Desde criança eu desenho, a criação sempre teve dentro de mim, mesmo desde a infância. Todos os trabalhos que eu tive na minha vida inteira foram baseados na criação, sempre ou na arquitetura, ou na pintura, nas artes. Já trabalhei com agências publicitárias, então sempre foi a criação. Então ele me mostra que exatamente por amar imensamente, como ele vai criando todas as coisas, é a forma dele expressar o amor dele. Então ele cria planetas, sistemas, a natureza, os seres, né? E então essa tela foi sobre essa primeira conversa, né? Essa obra se chama O Mensageiro e ela representa justamente o momento em que eu recebi um mensageiro divino no portão de casa. Esse senhor de uns 60 anos que apareceu com um violão, ele apareceu no portão e pediu se podia entrar, e eu abri o portão para ele. E foi justamente esse homem que, lendo a minha mente, falando a minha vida desde a minha infância, me chamou para uma missão, né? E depois usou essa frase que está escrita no portão, de Apocalipse 3:20, que é: eis que estou à porta e bato. Mostrando justamente que Deus está à porta de todo mundo, esperando que cada um abra a porta, para que ele possa entrar e cear com cada um. E aqui é justamente a entrada da minha casa, o portãozinho. Aqui mostra justamente no reflexo do óculos a cena em preto e branco, e que quando ele chega trazendo todas essas cores e traz também consigo o globo nas mãos. Essa tela, a última chamada, ela foi a expressão de uma cena que eu vi em meditação, né? Eu vi essa cena, eu risquei no papel e posteriormente eu pintei.
no início eu não sabia o que significava essa cena, né? Eu pintei ela sem saber o significado e posteriormente ela foi revelada, né? A última chamada. Então aqui a gente tem a terra e a gente tem uma árvore que ela nasce a partir da terra até os céus e as suas raízes estão espalhadas pelo globo, né? E ela é multicolorida, justamente mostrando a última chamada para todas as nações, todas as raças, todas as crenças, todos os povos desse mundo, para que se juntem a essa árvore da raiz de Davi, né? E Jesus ao centro chamando, né? Ele que é justamente o que nos liga ao Pai, né? Ele está fazendo essa última chamada porque o tempo é curto. Então a gente tem a terra num plano e a gente tem o céu ainda aberto por um pouco tempo. E essa árvore que se estende até os céus com seus frutos nas pontas brilhando são justamente as pessoas que serviram como luz para o caminho de muitos outros na terra até hoje, iluminando esse caminho dessa nova terra que a gente está prestes a mudar. Essa tela aqui a gente pode observar até pelo tamanho, ela realmente impressiona. Foi a última tela pintada e se chama Renascer. Essa tela ela representa o único momento na Bíblia onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo se encontram na mesma cena. Ela é uma cena única na Bíblia. E ela justamente é representada quando o texto diz que após Jesus ser batizado, ele sai das águas do rio e o céu se abre. E uma voz vem do céu dizendo, esse é meu filho amado. Então essa abertura no céu e essas ondas representam justamente a voz de Deus Pai, né? E ela reverberando pelo espaço. E então no texto diz assim, e o Espírito de Deus desce sobre ele como uma pomba, sobre Jesus como uma pomba, né? E o texto é claro que não diz que é uma pomba, e sim que desce o Espírito como uma pomba. Então ele está justamente representando o Pai, o Filho e o Espírito na mesma cena. Esse quadro é o Príncipe da Paz, representa justamente o momento em que Jesus está meditando no Monte das Oliveiras, né? Então ele traz justamente, através da luz e um momento de concentração, a gente consegue observar justamente esse momento de paz e serenidade de Jesus, né? Homem conversando com o Pai Celestial. Essa tela é a expressão justamente da chegada do Espírito Santo. Esse aqui é o portãozinho da minha casa, né? Aqui as duas plantas que realmente estão lá dessa maneira, né? A costela de Adão e a penicilina, mostrando justamente o feminino e o masculino. E aqui no portal a frase de Apocalipse 3:20, que é eis que estou à porta e bato, né? Então é a outra representação da chegada do Espírito Santo no portão de casa. E você conferiu a Divina Arte, que aconteceu do dia 3 a 14 de julho, durante a Festa do Divino e Santíssima Trindade, com obras de artistas locais. Imagens de Odilon César, com reportagem de Alan Caetano.